Essa semana eu fui presenteado com esse tema praticamente. Eu tive uma epifania sobre essa ideia de que para você mudar, você precisa gostar de você. Eu me identificava com ela, eu gostava dela, só que alguma coisa não encaixava muito bem. Porque se para você mudar, você precisa gostar de você, mas o que faz você querer começar a mudar é o fato de você não gostar em algo em você. Essa é uma ideia muito interessante. Ela traz uma perspectiva diferente sobre o processo de mudança que a gente não está acostumado a ter sempre e nos permite olhar ele com um pouco mais de profundidade e ver o que acontece ali dentro para que ele ocorra. Porque diversas vezes ouvimos pessoas falando que querem mudar, que vão mudar, mas poucas são as pessoas que a gente realmente vê concluindo todo esse processo. E a última vez que eu entrei em contato com essa ideia foi através do Paulo Musi no Podpah, ele falando com o Igão e com o Mítico, e ele solta essa frase de que para a gente mudar, a gente precisa gostar de nós mesmos. E na hora eu me identifiquei com essa ideia, parece até que é um pouco óbvia, quando, pelo menos a minha sensação quando eu ouvi ela, de que você precisa gostar de você para mudar. Mas alguma coisa não tinha encaixado bem, parecia que tinha alguma coisa faltando, e eu fui aos poucos encontrando alguma dúvida com relação a isso. Uma, como eu falei no início do vídeo, sobre o fato de que o início do processo da mudança começa através de uma insatisfação com você mesmo. Então, de certa forma, dá pra gente dizer que você não gosta de si. E uma outra dúvida que eu tinha era com relação à parte do gostar de você. Mas gostar como? Se eu não me engano, nesse podcast, eles falam dentro do contexto de perda de peso, de emagrecimento. Aí eu imaginei, a pessoa quer perder peso, ela tá insatisfeita com o próprio corpo, mas ela tem que gostar dela mesma. Então ela teria que meio que se olhar no espelho e dizer que eu gosto do que eu tô vendo e por isso eu quero mudar. Eu vou começar dividindo com vocês a conversa que me ajudou a perceber e entender esse conceito de uma forma completa e sanar todas essas dúvidas. Depois de finalizar a edição do vídeo de reclamação que eu fiz recentemente, onde eu falo sobre como a reclamação é um vício que é inerente a todos nós humanos, eu vou deixar ele aqui no card, em algum dos lados, ainda não sei qual. Empolgado com o assunto e com algumas dúvidas a respeito da experiência de outras pessoas com a reclamação, eu fui perguntar para uma amiga minha se ela já tinha refletido sobre o quanto ela reclama e como ela deveria parar, e se ela deveria parar com isso. Ela me disse que sim, e em seguida eu perguntei para ela o que aconteceu, o que você fez em seguida que você teve essa reflexão. Ela falou que ela reclamou, porque o fato dela pensar sobre o quanto ela deveria parar de reclamar, no fundo era só uma reclamação dela sobre ela mesma. Inclusive eu continuo curioso em saber como outras pessoas lidam com essa reflexão da sua própria reclamação. Então me responde você também se você já refletiu sobre o quanto você reclama, o quanto você deveria parar, e se sim, o que você fez em seguida? E no momento que ela deu a sua resposta pra mim, sobre como no final das contas era só uma reclamação, a minha cabeça simplesmente... Parece que todas as peças se encaixaram e tudo passou a fazer sentido. Ficou claro o quanto você precisa gostar de você para mudar. Na verdade, o que ficou claro é o quanto você não gostar de você não te ajuda a mudar. E através disso eu entendi a frase anterior. E o que eu consegui enxergar, através da resposta dela, foi o quanto que a reclamação dela reclamar não tinha ajudado, não ajudou e nem vai ajudar ela a conseguir parar de reclamar. Porque no final das contas a reclamação dela reclamando é um retrato do quanto ela está insatisfeita e o quanto que a razão dela querer parar de reclamar é o fato dela reclamar dela mesma. E fica nesse loop infinito onde a reclamação só vai se autoalimentando e toda vez que ela entra no processo de querer parar de reclamar é através da reclamação. E aí o que eu entendi é que para você mudar, o que você precisa gostar não é da sua personalidade, é gostar do seu ser verdadeiro. Do ser que está por trás de tudo isso, dessa existência que permite que essa personalidade se faça real. Eu tenho certeza que ficou um pouco confuso, mas eu vou separar essas duas ideias. O que é você de verdade, o que é o ser e o que é uma personalidade? O nosso ser é essa consciência, vamos dizer assim, infinita que a gente é, de certa forma. Você, por exemplo, pode não lembrar de várias coisas na sua vida, pode não lembrar de várias decisões, mas a sensação que você tem ao estar vivo, olhando para a tela do computador, do celular, assistindo eu falar, é a mesma sensação que você tinha quando você era criança e se via brincando com o brinquedo, ou se via sentado assistindo televisão, ou se via observando pessoas conversar. Essa sensação que a gente tem de estar consciente das coisas, estar vendo as coisas,
ela é meio que imutável. A gente sente ela ao longo de toda a vida. Isso é um fenômeno muito interessante, o como a gente consegue reparar essa coisa que a gente tem que estar viva dentro da gente e que a gente é consciente de tudo, o quanto ela é sempre o mesmo. Por isso que eu sinto um pouco até de dificuldade de reparar que o tempo está passando, reparar o quanto eu mudei. Porque quando eu olho para a minha experiência de ver o mundo, eu sinto que eu tô sempre nessa mesma experiência, sempre foi ela. Agora a nossa personalidade, ela é outra coisa. Personalidade basicamente ela é feita de 3 coisas: nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Mas não simplesmente qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer comportamento. O que determina quando eles fazem parte da nossa personalidade são comportamentos que a gente repete independente da situação. Porque uma pessoa pode agir de uma forma quando está estressado, agir de uma forma quando está calmo, se sentir de uma forma quando está no trabalho, se sentir de outra forma quando está em casa. Mas no geral, a gente consegue encontrar traços da nossa personalidade que se repetem em várias situações diferentes. E esses traços são o que a gente denomina como nossa personalidade. Um exemplo disso, eu sou uma pessoa calma. Se eu sou uma pessoa calma, eu sou calma na grande parte dos momentos da minha vida e em momentos diferentes. Porque eu tenho comportamentos de pessoa calma, eu tenho pensamentos de pessoa calma, ou sentimentos de pessoa calma. Ou, por exemplo, também, eu sou uma pessoa positiva, então eu identifico em mim que eu tenho uma tendência a ter pensamentos positivos em situações diferentes. E várias outras coisas também ganham essa característica de personalidade sem a gente perceber. E a diferença da nossa personalidade para o nosso ser real, o nosso ser interior, é que a personalidade muda ao longo da sua vida. Você vai ver que você diz eu sou para várias coisas diferentes. Uma pessoa pode se caracterizar como uma pessoa calma e positiva durante alguma fase da vida, como a adolescência, e depois chegar à conclusão que hoje eu sou uma pessoa negativa na sua fase mais adulta. E você vê como essa personalidade ela vai sempre mudando, ela não é concreta. Não é como essa nossa experiência de estar consciente, de estar vivo, que é sempre a mesma coisa, que não muda conforme o nosso corpo muda e a gente vai crescendo e envelhecendo. A nossa personalidade ele vai mudando junto com o nosso corpo. E tem várias outras coisas que acabam caindo nessa denominação de personalidade, que a gente transforma em personalidade sem a gente perceber. Por exemplo, eu sou cachaceiro. A ideia de eu sou cachaceiro implica que você tem uma série de comportamento em ambientes diferentes, em situações diferentes, que faz você se identificar com isso. E você absorve isso como um traço de personalidade seu. Ou a ideia de eu sou uma pessoa popular, ou melhor, eu sou uma pessoa que eu não sou popular, as pessoas não gostam muito de mim. E isso vira um traço de personalidade. E você enxerga comportamentos em você que caracterizam isso, e você usa a palavra eu sou para meio que cristalizar isso, e você acaba repetindo esse comportamento em várias situações diferentes. E por que essa diferença entre o teu ser real e a sua personalidade é tão importante de destacar? Porque o que você tem que gostar para você conseguir mudar é do seu ser real, é do ser consciente que habita em você, e não da sua personalidade. Porque a sua personalidade ela é só um estado. Por mais que seja um estado que te acompanha às vezes por períodos longos, ele não é eterno, ele não é para sempre. Ele vai estar sempre no processo de modificação. E dentro do contexto que eu encontrei a frase sobre a ideia de perda de peso, o fato de você se ver como uma pessoa gorda, de eu sou gordo, isso não é você. Isso é a sua personalidade, porque você começou a atribuir que certos comportamentos que você tem, e hábitos, e pensamentos, e sentimentos que você tem, aquilo é você. E o que me confundia é que eu imaginava que a pessoa tinha que se olhar no espelho e falar eu gosto disso, que eu me sinto insatisfeito ao identificar em mim. Só que o que a pessoa tem que realmente gostar não é dessa personalidade, não é dessa casca, desses hábitos. É gostar do ser dela verdadeiro. É entender que eu sinto dentro de mim que o ser que habita em mim teria muito mais benefícios se eu me movesse naquela direção, se eu trocasse esse hábito. E por gostar desse ser e compreender a minha insatisfação com essa personalidade, com esses hábitos, é que eu vou mudar. E é aí que o processo de mudança flui, porque você entende o quanto você está fazendo isso para o benefício do seu ser verdadeiro, da tua consciência que experiencia a vida. E você não está fazendo isso simplesmente para a casca que cobre isso. E o processo de mudança precisa disso, precisa dessa identificação com o ser.
e não a identificação com a personalidade. Porque quando você está preso na sua identificação da tua personalidade, eu sou um chocólatra, eu sou um gamer, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa triste, a tua insatisfação, que é o start do processo de mudança, ela também se identifica com essa personalidade. E todo o foco que ela tem é do quanto eu não gosto de ser isso, o quanto eu não gosto de ser assim, de ser assado. E o processo de mudança é algo que acontece ao longo de semanas, de meses, anos, e ele requer que você pense nele constantemente. Pense nele todo dia, porque é um tijolinho por dia, você vai fazendo aos poucos acontecer. E toda vez que você bota o tijolinho, quando você está identificado com essa personalidade que você é insatisfeito, você bota o tijolo daquele dia e pensa, eu não gosto disso, isso me incomoda. E ao invés de você olhar para o benefício que você está criando para o seu ser, você só fica olhando para o quanto você não gosta disso, por quanto isso te dá raiva, por quanto você desaprova. E ao longo de semanas, isso não tem como fazer bem para a nossa cabeça. Não tem como fazer bem a gente estar concentrado o tempo todo nas coisas que a gente não gosta. Ao invés de lutar pelo que a gente acredita, você fica lutando pelo que você é contra. Você consegue identificar a diferença desses dois tipos de luta? É inevitável. Para a mudança acontecer, ela precisa acontecer através do amor. Você precisa se amar. Você precisa ter esse carinho por você, entender o que é necessário por você, para o seu ser, não para a sua personalidade. E nesse vídeo eu faço uma reflexão sobre uma ilusão que a gente encontra geralmente na gente, que vira uma barreira, ela nos impede de entrar em contato e permitir que esse amor próprio cresça e se desenvolva e nos permita que a gente mude e chegue aonde a gente quer chegar. Te vejo no próximo vídeo.